Meus amigos, a frota brasileira de veículos está envelhecendo. Vou trazer para você dados atualizados. Você sabe, afinal, qual a idade média de um veículo no Brasil? Esse e outros detalhes. Hoje também é o dia do aniversário do lançamento do Gol. Muitas informações no Jornal do PR. Está começando agora. Olá amigos, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. A idade média de um automóvel no Brasil, um veículo de modo geral, aumentou, né? Os veículos, a frota brasileira está envelhecendo. A idade média de um carro no Brasil subiu, né, para 11 anos e 2 meses e 12 anos e 2 meses para caminhões, veículos pesados. O levantamento feito pelo Sindipeças também revela que a frota circulante de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil atingiu 48 milhões de unidades em 2024, com alta de 2% sobre 2023. Considerando carros comerciais leves e caminhões e ônibus, a idade média dos veículos com 4 rodas ou mais passou de 10 anos e 10 meses para 10 anos e 11 meses no ano passado. Somadas as motocicletas, a frota total chegou a 62 milhões e 100 mil veículos, representando um crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior. Eu tenho uma visão que é o seguinte, né? Se você analisar, os carros mais novos hoje em dia são mais duráveis que os carros antigos. Pois é, eu acho que é isso mesmo, né? Se você pegar um carro, eu tenho atualmente um carro 2009, eu acabei pegando um carro mais novo para uso diário, vou apresentar ele no canal até em breve, e um carro 2009 hoje já é um carro com 16 anos de uso, e não parece, é um carro ainda atual, um carro ainda que parece novo, né? Essa é a visão que muitas pessoas têm. Antigamente, é a mesma coisa que em 1990 eu estivesse com um carro 1974, né? Seria um carro velho. Hoje os carros não aparentam tanto a idade, assim como as pessoas, né? Isso aconteceu também com as pessoas. Não tem aqueles trechos lá do programa Silvio Santos, onde jovens com 20, 21 anos já aparentavam ser pessoas bem mais velhas? Isso também acho que se aplica aos automóveis, né? Os carros hoje não aparentam tanto a idade e também tem uma durabilidade maior. É claro que os carros antigos têm um charme, uma qualidade no acabamento que não se encontra hoje, mas do ponto de vista de durabilidade, acho que pelo excesso até de plástico, os carros acabam durando mais. E isso faz com que as pessoas acabem tendo carros até mais velhos. Entre outros fatores também, é muito caro você manter um carro hoje em dia, a manutenção não é barata. Hoje você manter um carro em condições perfeitas de uso é custoso, as peças são caras, mão de obra, são vários os fatores que levam a frota brasileira a estar envelhecendo. Mesmo assim, por exemplo, a frota nos Estados Unidos tem uma idade média de 12 anos, né? Falando em carros de passeio. No Brasil é até menos, né? 11 anos. Então, a frota continua envelhecendo, mas existem países com frotas mais velhas. Foi divulgado um relatório, inclusive recente, que nos dá um panorama geral como está o mercado de automóveis neste ano 2025. Vamos ver juntos então este relatório que traz diversas informações. Aqui nós temos um gráfico no formato pizza, né, como é chamado, onde nos mostra o percentual de veículos no país. Automóveis de passeio com 53%, seguidos por motocicleta 29%, caminhonete 12%, caminhão 5% e ônibus apenas 1%. Aqui nós temos os percentuais, né, e os números do combustível, a matriz energética de cada automóvel. Liderando temos os veículos flex, álcool e gasolina, 54 milhões de carros, né, 43%. Os automóveis ali que são só a gasolina, 41%, né? Notem que os automóveis flex passaram há poucos anos o montante dos automóveis somente a gasolina. O percentual de carros só a álcool me surpreendeu pelo baixo número, né? Somente 3,62% dos veículos no Brasil são movidos somente a álcool. Minha Paraty se inclui nelas, né? Lembrando que muitos carros antigos que estão ali documentados como álcool hoje rodam com gasolina. Esse percentual não é considerado aqui. Diesel 8,13%, GNV 2,12%, elétrico apenas 0,16% e híbrido apenas 0,30%, né? E o gás metano, o gasogênio, né? É muito pouco, 4 mil veículos só
não chega a 0,01%, e o Célula Combustível apenas 11%, né? Creio que são veículos até experimentais, veículos protótipos, só 11 veículos, né? No total, 123 milhões de veículos registrados no país. Vamos ver esses números agora no gráfico Pizza, que nos mostra que os automóveis flex já somam a maioria, né, 43%, seguido pelos automóveis somente a gasolina, com 41%. Depois temos álcool, diesel, elétrico, GNV e assim por diante, né? Aqui nesse gráfico nós temos os emplacamentos, né, médios dos últimos 67 anos. Se a gente vê aqui o ano de 1957, no ano inteiro foram fabricados somente 30.977 veículos. Em 64 passa para 180 mil, 74, 835 mil, 84, 677, notem que teve uma ligeira queda. Em 94, 1.395.000, 2004, 1.578.000, 2014, 3.498 foi o auge aqui, né? E agora, mais recentemente, 2024, houve uma queda no número total de produção de veículos, né? 2.634. O pico aqui nesse gráfico é representado pelo ano de 2014. Lembrando que desse montante, 2.880 só ficaram no Brasil e o restante foi exportado. Então teve uma queda também no número de exportação de veículos, né? E aqui o número de produção total e as exportações, né? Vamos ver agora aqui embaixo os emplacamentos mais recentes que representam o ano de 2025, né? De janeiro, fevereiro, março, abril, somando aí até agora o acumulado do ano, 760 mil veículos produzidos, sendo que desses aí 161 mil foram exportados, tá certo? Então esse aqui é o retrato acumulado até agora deste ano aqui. E logo abaixo nós temos um panorama que nos mostra aqui o gráfico dos veículos eletrificados, né? O líder aqui em vendas é o BYD Song Pro, esse GSMD, seguido pelo Dolphin Mini, Fastback Audace, que é o híbrido, né, da Fiat, recém-lançado, GWM Haval H6, Corolla Cross, o Song Plus, Fastback Impetus, que acho que é o top de linha, né? Corolla, o Corolla comum, né? E o GWM Haval H6 Premium EV. Aqui são os tipos de híbrido, plug-in, flex e tudo mais. Existem algumas variações que nós podemos ver, inclusive, nesse gráfico aqui, que ele nos mostra os tipos de veículos eletrificados, né? O que tem o motor a combustão junto com o motor elétrico, o que tem a bateria aqui atrás, tem também os que são plug-in, né? Que você coloca na tomada. Tem também esse de hidrogênio, que na verdade esse aqui é aquele representado por apenas 11 carros atualmente no Brasil. Aqui nós temos o acumulado de 2025, todos os veículos, o ranking de venda de todos os veículos vendidos no Brasil. O que está na liderança aí é o Volkswagen Polo com 32 mil veículos, seguido pelo Fiat Argo, T-Cross, Onix, HB20, Mobi, Creta, HR-V, Corolla Cross, Chevrolet Tracker, o Jeep Compass, Nissan Kicks, enfim, vocês estão vendo, eu não vou falar os 20 veículos aí, né, dos automóveis e o dos comerciais leves, notem que é separado aí no gráfico, né, a Fiat Strada leva a liderança e com folga, né, 39 mil veículos, seguido pela Saveiro em segundo lugar, com 18 mil veículos, a Toro ali em terceiro, com pouco mais de 15 mil, né? Esse é o ranking dos comerciais leves. Nesse gráfico nós vemos a matriz, né, energética dos automóveis vendidos no Brasil esse ano. Notem que os modelos flex são a imensa maioria, né? Em janeiro ali, vamos ver o total, né? 532 mil carros contra 34 mil dos veículos só a gasolina, 17 mil veículos elétricos, 26 mil veículos híbrido e híbrido plug-in 26 mil também, 100 veículos só de diferença, né? O híbrido 26.439 e o híbrido plug-in 26.339. Mas notem que realmente o flex é a imensa maioria, eu acho que é a solução até para o Brasil, né? E tem também o diesel, 78 mil veículos. O diesel já vendeu mais no Brasil, né? Diesel não vende mais como vendia antigamente. Estes são alguns números percentuais que nos trazem o panorama
deste ano, 2025, da indústria automotiva, e também a idade média dos veículos, que chega a 11 anos, que é um carro 2014. Um carro 2014 hoje, francamente, na minha opinião, é um carro novo, né? Eu não consigo considerar um carro 2014 como um carro velho, apesar de já ser um carro com 10 anos. Cai naquela questão, eu disse a você, com 11 anos na verdade, os carros não aparentam mais a idade como aparentavam antigamente, tá? Olha, vamos agora para os flagras. Não esse aqui é o Jornal do PL para você, mas vamos trazer um flagra aqui de uma mulher que foi traída pelo namorado e ela decidiu descontar a sua frustração e raiva no automóvel do rapaz. Vamos ver então o que ela fez. Olha só, meu Deus do céu, hein? Essa daí deixou uma grande lembrança. Ela pichou o carro, deve ter pichado com um spray, né? O carro, esse Cruze branco aí, e pichado com spray vermelho. Isso aí vai dar um transtorno pro cara. Acho que ele já deve ter se arrependido do que fez com a namorada, porque essa tinta vermelha aí, se for aqueles spray tipo Color Jean, olha, talvez consiga tirar com um polimento, mas vai dar trabalho, hein? Eu acho que vai ter que ser feita uma repintura em algumas partes aí. O que ela escreveu ali? Brocha, que mais? Cachorro, você é safado, que coisa, hein? Olha só, o que mais que tem ali? Nossa, tem coisas que não dá nem pra mencionar aqui. Você é safado, me lembrou aquele meme do Luxemburgo, né? Você é safado, você é safado. Que coisa, hein? Você é safado. Você é moleque, você é safado. Agora vamos com esse flagra impressionante da câmera de segurança do motel na cidade de Botucatu, né? Em São Paulo. Dois homens, né? Foram ao motel e na saída eles decidiram que não iam pagar pelo quarto, pela suíte. Eles simplesmente destruíram, arrombaram o portão. Vamos ver, coloca as imagens aí. Olha aí, eles estão até com um escortinho, né? Um escortinho L. Olha aí, os dois chegam aí e já vai enfiando o carro embaixo do portão. E olha, outra coisa, hein? Meu Deus do céu. Eles furtaram uma prótese peniana. Então, além de não pagar o quarto, a suíte, eles estão levando embora uma prótese peniana que estava dentro do quarto. Notem que o escorte fica enroscado ali no portão. Eles resolvem sair do carro, eles desembarcam, né? E empurram com a mão. O cara tá até com uma mochila ali, tá tomando uma cervejinha. Eles tentam arrombar o portão com a mão. E aí o cara, ele não consegue, ele vai dar a ré. Olha aí, e até que não fez nada na frente do carro, né? E agora ele vai, ó. Agora ele arrebenta o portão, quebra tudo e vai embora. Coitada da moça que devia estar na portaria, deve ter ficado assustada com o barulho, né? Esse vídeo aí que nós estamos vendo, ele não tem som, é um vídeo que tá sem áudio, pegou a câmera de segurança do motel lá em Botucatu. E notem que ele arrebentou o portão do motel na saída e ficou enroscado, não conseguiu sair. Você imagina só o motorzinho CHT do Escort uma hora dessa, devia estar lá, né? Tentando sair. Aí não conseguem e eles desembarcam do veículo. Acho que eles dão um empurrãozinho ali eles dão um empurrãozinho no portão. Aí o cara agora ele vai dar uma ré. Acho que ele tenta sair de frente, não consegue, ele dá uma ré. E não fez nada na frente do carro, impressionante. Agora ele vai, ó, agora arrebenta, quebra o motor, dilacera tudo. E ainda levaram uma prótese peniana, prejuízo para esse motel de Botucatu, mas pegaram a placa, certamente vão aí prestar queixa contra o proprietário desse Ford Escort. Hoje é 15 de maio de 2025. Em 15 de maio de 1980, a Volkswagen lançava o seu carro campeão de vendas até os dias de hoje. O Volkswagen Gol era lançado nesta data. Este carrinho que os senhores estão vendo aqui. Eu tenho até um item de época aqui, né? Que é o óculos brinde de concessionária, que foi lançado, distribuído junto com o lançamento do Gol. Este é o óculos do Volkswagen Gol. Tem escrito Gol aqui do lado ainda, ó. Escrito aqui, ó, Gol. Olha aí. É o carro que une razão e emoção. Eu vou publicar na semana que vem uma série de vídeos especiais que vai ser o nosso guia de originalidade para proprietários de Gol. Vou fazer programas especiais contando detalhadamente a evolução do Gol
especialmente o Gol refrigerado a ar, mas vamos estender até o fim da geração e espero que todos gostem. Vou procurar fazer de uma maneira bem detalhada. Há um ano atrás eu fiz um vídeo junto com o nosso Pantera Negra, que é o Gol S 1983 preto especial, contando a evolução e as diferenças do Gol nessa primeira fase, ainda com o motor refrigerado a ar. Muita gente não viu. Vamos ver novamente então esse trecho em que eu apresento curiosidades sobre o Gol refrigerado a ar. Eu volto daqui a pouco com mais curiosidades também de equipamentos antigos e rádios antigos. Eu vou vender alguns aparelhos da minha coleção, do meu acervo, e eu vou mostrar ainda nesse programa. Então vamos ver agora o Gol e na sequência eu volto com os rádios automotivos. O Gol, quando ele foi lançado com o motor 1300. Era fraco. Na verdade, ele era um 1300 retrabalhado, que rendia, se eu não me engano, 4 ou 5 cavalos a mais do que o 1300 do Fusca. Ele tinha algumas alterações ali em cabeçote e tudo mais. E o Gol, ele é mais leve do que o Fusca. Se eu não me engano, esse carro pesa 800 e poucos quilos, não chega acho que a 900. Então o Gol, apesar de ser considerado fraco, se você comparasse com o 1300 do Fiat 147, ele era mais forte do que um Fusca 1300. Então, é porque na verdade eu já ouvi muitas vezes pessoas falando do Gol 1300 a ar como se ele fosse o carro mais fraco do mundo. E na verdade não, ele era até mais forte do que um Fusca, por exemplo, que era produzido naquele tempo ainda com motor 1300 e foi produzido até 1983 o Fusca com o motor 1300. O Gol, ele foi produzido com motor 1300, pelo que nós apuramos, nosso amigo Giovanni também, lá do Rio, eu acho que até 1982 houve a opção do Gol com motor 1300. Esse aqui é um Gol 1983 com motor 1600. Esse aqui tudo indica que é um Gol S. Por que tudo indica, eu falo? Porque ele não tem a indicação da versão no documento. E a evolução das versões? Quando se fala em Gol a ar, as pessoas já automaticamente já se referem a ele muitas vezes como BX, né? Gol BX, Gol BX. Deixa eu colocar meu chapeuzinho aqui. Gol BX e tudo mais. Na verdade, nem todo Gol a ar é BX. Eu já coloquei um vídeo no canal há um tempo atrás falando sobre isso. O Gol, quando foi lançado, ele tinha duas versões, a L e a Standard, que na verdade não tinha nome. A Volkswagen tem muito disso, né? Muitos carros aí foram lançados sem nome, com versão sem nome. E aí o mercado se encarregou de dar nome a elas, né? Como foi com o caso do Fusca 1500 opção 1 Standard, que ganhou o apelido de Série Bravo. O pé de boi ele era de fato chamado assim, né? Mas várias situações ocorreram isso. Então tinha o Gol, que era só Gol, e o Gol L, que era o mais luxinho, vamos dizer assim. Eu tive um L, quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Gol L 1980 bege trigo, se eu não estou enganado, bege trigo, era isso. E tentamos de tudo para reencontrar aquele carro, infelizmente não foi possível, né? E aí nós encontramos o Pantera, que é um Gol raro de se encontrar, porque ele é preto, né? Por incrível que pareça, não é comum um Gol preto dessa época, e ainda mais com vidros verdes, né? Acho que ficou bem legal. Ele tem as marcas do tempo dele, mas enfim, voltando para a versão que eu estava dizendo. Aí, em 1981, a Volkswagen então acrescentou o motor 1600 no Gol. Para quem não sabe, naquele tempo, no começo dos anos 80, as marcas, não só a Volkswagen, há várias, né? Todas elas, Ford, Chevrolet, elas participavam de campeonatos definidos por categoria. Então, por exemplo, cada modelo era colocado em uma categoria. O Passat corria em determinada categoria, o Fusca tinha a categoria dele, tinha a Fórmula 3, aquela Fórmula 1600, onde os carros refrigerados a ar corriam e a obrigatoriedade era o motor 1600. E o Gol, ele foi colocado na categoria de Rally, e ainda com motor 1.3. E aí o que foi solicitado? Eu não me lembro o nome agora, infelizmente me falha o nome dele, me perdoe, mas um dos diretores da época, quando colocou o Gol lá, na categoria de Rally, faltava um gás, né, no motor. Então o que ele fez? Ele pediu que 20 unidades do Gol fossem alteradas, que eles tirassem o motor original 1300 e colocasse 20 motores de Kombi no Gol.
E assim foi feito. Essas 20 unidades foram testadas nesse rally e o desempenho foi muito bom o resultado. Eles gostaram, né? O Gol ganhou desempenho, ganhou aceleração, ganhou velocidade final, embora a final não fosse um objetivo específico nessa categoria de rally, mas ficou bem legal. Então já para 81, isso somado às críticas que haviam também em razão do desempenho, levaram a Volkswagen a lançar o Gol 1.6, que foi lançado junto com uma nova versão, que era a LS, né? LS, né? LS é uma sigla que já era usada na Volkswagen, teve Brasília LS, não, até onde eu sei não houve variante 2 LS, mas teve Brasília LS, teve também depois o Voyage LS, Paraty LS. Foi um nome aí que predominou na linha Gol. Era a versão basicamente intermediária, mas era quase a que mais saía junto com a S, porque a GLS era muito cara e até rara hoje. A versão GLS, no caso de Voyage e Paraty, não teve Gol GLS, né? E assim foi feito o Gol LS com o motor 1.6, que foi lançado em 1981. Eu tenho a revista 4 Rodas lá, eu não me lembro a data da revista que testava o carro com motor 1.6, que era uma novidade. Se eu não me engano foi em abril ou maio, um ano aí depois do lançamento do carro. Mas o motor 1300 continuava. Então em 1981 você tinha várias versões do Gol, mais do que vocês imaginam. Vamos lá, vou relembrar todas elas. Primeiro, Gol Standard, que era o mais simples, não tinha nome. E em seguida o Gol L, que era o 1300, mas com acabamento melhorado. Depois você tinha o Gol S, que no caso é esse aqui, com motor 1.6, e o LS, que era o motor 1.6 também, mas com acabamento um pouco mais requintado em relação ao S, como por exemplo, frisos nas laterais de porta, o ventilador, a ventilação forçada, alguns detalhes de acabamento na versão LS. Por que o pessoal chama de BX do Gol refrigerado a ar? Por dois motivos, creio eu. Primeiro, que o projeto desse carro, ele chama mesmo BX. A plataforma era chamada assim, então todos os outros derivados, né, Brasília não, perdão, Paraty, Voyage, Saveiro, todos eles derivam da plataforma BX. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que em 1984 a Volkswagen criou a versão BX do Gol. Então a versão BX, ela de fato existiu. Existiu versão BX do Gol, que era a mais simples. É basicamente a versão pé de boi do Gol, que durou de 84 até 86. Só que falar que a versão BX durou de 84 até 86 é errado. É e não é. Porque na verdade a versão peladaça do Gol já existia desde 1980. Só que para frotistas, né? Táxis, empresas, órgãos governamentais, polícia. Esse Gol Standard já havia desde o início, desde 1980. Só que ele não tinha nome. E a partir de 84 ele ganhou o nome, que era BX. E ele era bem simples, né? Ele inclusive não tinha nem os frisos nos vidros, né? O friso do vidro foi suprimido. Aqui no caso atrás, no emblema Gol, na versão simples de 80 até 83, vinha Gol sem o S aqui, vinha sem nada. A partir de 84 ele ganha nome, como eu falei, então vem o adesivo BX ao lado. Mas essa versão já havia, você pode ver que em 80 o Gol mais simples, a lanterna com a seta Rubi, ela saiu no Gol só no primeiro ano, né? Em 81 já foi incrementada essa lanterna com a seta laranja. Eu particularmente acho mais bonito a lanterna Rubi, mas não é original desse carro. Eu achei que a lanterna original ia cair melhor na cor preta. Mas o modelo Standard 80 ele não tinha luz de ré. Então, se a seta era vermelha e não tinha luz de ré, a lanterna do Gol Standard 80 ela é toda vermelha. É curioso, né? Isso mostra que a versão Standard já havia. Inclusive, a luz de ré é um opcional do Gol. Ela era um opcional. Aqui eu queria levantar uma questão. Eu quero fazer um apelo, em nome meu e também do meu amigo Giovanni, que deve estar vendo esse vídeo. Tem uma carência muito grande de informação do Gol desse período. Então a gente vai um pouco no achismo ou através de pesquisas e catálogos. A gente não sabe o que era opcional ou não no carro, porque simplesmente nós não temos acesso, não encontramos nada referente a isso. Então a gente vai
colocando as informações de acordo com o que a gente vai observando em vários exemplares que a gente encontra por aí. Então, a luz de ré é um caso desse, a gente crê que realmente era um opcional, porque eu já vi Gol S com sem a luz de ré. E não basta só trocar a lanterna, tem um interruptor que vai no câmbio para a hora que você engatar a ré, acender. Esse daqui é o modelo S com alguns opcionais, né? Ele não é completo com tudo que podia ter, mas ele tem, vou falar o que ele tem. Vidro verde, opcional. Desembaçador do vidro traseiro, opcional. Nesse período não tinha limpador, o braço só tinha o desembaçador. O parasol aqui do teto com espelho e biarticulado. O que é isso? Deixa eu abrir a porta aqui. Biarticulado é o seguinte: é quando o quebra-sol você pode articular ele para cá, ó. Tá vendo, ó? Com sol. Os modelos mais simples, os mais básicos, eles tinham o quebra-sol sem espelho e preso aqui pelo meio. Então ele não reclina. E o PQP também. Então isso aí também era um opcional. Se eu não me engano, era só. O painel dele está completo agora, mas foi eu que providenciei. Ele não tem ventilação forçada, era um opcional na versão S, né? Não havia no standard, era opcional na versão S. E o lavador elétrico do para-brisa, acredito que seja de série no LS, mas no Gol S ele não era disponibilizado nem como opcional. Na grafia dos emblemas, né? A 80 e 81, aqui o emblema da Volkswagen é escrito numa letra mais clássica, uma espécie de Times New Roman. E o emblema Gol, ele é uma outra fonte no itálico, ele é meio tortinho. Para a linha 83, passa-se a usar essa fonte aqui quadrada, que foi usada até 1990, quando lançaram o Gol chinesinho em 91. Aí voltou para o itálico aquela letra prata. Essa aqui é uma face cromada. 83 também foi o último ano do para-choque cromado, né? É curioso, porque eu já vi vários Gols 83 com o para-choque preto, se bem que a gente tem uma desconfiança que o modelo standard ele já vinha com para-choque preto, né? Porque a gente já viu um modelo 83, um Gol Taxi, né? Era conhecido assim em algumas regiões do Brasil, Gol Taxi. O Gol Taxi ele era todo básico e tinha o para-choque preto. Então eu talvez tenha saído cromado só no modelo S para cima, né? Mas a partir de 84 todos eles perdem o cromo e passam a ser cinza, né? O quadro de instrumentos também muda ponteiro, muda a grafia do painel, e só em 84 ela é com fundo cinza. Então você tem essa grafia aqui desse painel de 1980 até 1983, 84 muda fundo cinza, ponteiro passa a ser laranja, e 85 o fundo volta a ser preto, mas o ponteiro continua laranja. São 3 variações também do painel. O Gol L, pelo que conversei com o Giovanni, ele perdurou até 81, mas até 82 você tem alguns registros aí, pelo menos em catálogo, de Gol 1300. Nesse ano aqui, 83, creio que já não existia mais. Bom, 84 foi lançado o Gol GT, no segundo semestre aí, e o mesmo ano da criação da versão BX. Mas naquele período, então, haviam 3 versões do Gol: a BX, a S e a LS. As 3 refrigeradas a ar. Para 1985, o modelo S e o modelo LS ganham o motor refrigerado a água e ganham também a frente do Voyage, que é aquela com seta ao lado do farol aqui nesse comum. Então muda a frente, né? Mas o BX, que era o modelo de entrada, continuou em produção até 1986. É comum as montadoras fazerem isso: lançar um novo modelo e manter o antigo em produção como versão de entrada. Aqui está o motor do Gol. No caso aqui, por ele ser 1.6, ele era para ter 2 carburadores, né? Algum momento foi colocado um só. Um detalhe é que o Gol a ar, mesmo o 1600, ele tem um cabeçote de entrada simples. Olha o coletor ali, ó. E até o coletor de dupla, ele é para cabeçote simples, então não serve em cabeçote duplo. É curioso isso, né? Principalmente no modelo a álcool, que ele já tinha que trabalhar um pouco mais quente. Tem alguns motivos específicos mais técnicos que levaram a Volkswagen
a fazer isso porque a refrigeração desse motor era bem eficiente. Para você ter uma noção, se você pensa que o motor pega todo o fluxo de ar que entra pela grade, tá errado, porque tem uma tampa aqui. Tão bom que é o sistema de refrigeração, essa parte aqui é tampada, né? Para que captasse o ar só mesmo por ali, que você imagina no frio, só o motor não conseguia esquentar. Pois bem, no caso, imagina que isso aqui é o motor 1300 do Gol 80. Carburadorzinho, tem aquele filtrinho azul aqui e tal. O step com outro suporte, não é esse, o step com a face dele para baixo. Eu tô sem o step aqui, já vou falar por quê. Com o step para baixo. Aí quando fizeram o Gol com motor 1600, dupla carburação, bota a dupla nele. E o step? Pô, o step não cabe. O que a gente faz com o step? Joga lá para trás. Colocou o step lá atrás e aí fez então uma nova folha pro assoalho com a bacia para prender o step onde é de todo o Gol quadrado AP. E foi feito isso. Gol LS 1.6 começou a sair sem o step aqui, 2 carburadores. Até que um dia, o diretor da Volkswagen estava lá em uma das concessionárias da rede e ele viu um Gol LS parado lá para manutenção, um Gol LS, tal, novidade. Foi ver o carro, o step aqui. Ué, mas como colocaram um step com 2 carburadores? Aí o mecânico do chão de oficina lá falou, é muito simples, a gente só inverteu o step. Então eles entenderam que o step, ao invés de estar com a face para baixo, se ele fosse colocado com a face para cima, o carburador ficava dentro da roda e a roda cobria o carburador, acomodando perfeitamente o step, elaborando esse suporte que parece que foi feito quase que artesanalmente mesmo, né? Parece que é uma peça bem artesanal. Cabeças rolaram na Volkswagen naquele período, porque a engenharia não conseguiu elaborar uma solução tão eficiente quanto a solução adotada por um funcionário de uma concessionária, que foi justamente essa. Por que eu estou sem step aqui? Porque esse carro, devido ao step ficar aqui, ó, ele acaba forçando muito os cabos de vela, né? Estou usando o cabo K-Flex aqui, inclusive, muito bom. O distribuidor desse carro ele tem uma tampa que os pinos saem para cá, saem para baixo. É o famoso tampa mãozinha, né? E eu tô para colocar, porque daí os cabos saem para baixo, porque o step aqui ele tá forçando os cabos. Eu não quero isso. Esse carro tem injeção eletrônica original. Eu não me lembro se o 80 tinha, mas o 85 já tinha também. Então é por essa razão que eu não tô com o step aqui. Uma outra curiosidade envolvendo esse carro. Você veja que é uma raridade, porque o Gol deve ter saído uns 6 meses só com o step lá atrás. É o único Gol a ar que saiu com o step atrás, 81 por aí, sem step na frente. Então se você vê um Gol 81 com a bacia do step, ele é um Gol raro, muito raro, porque depois eles voltaram e voltou a estampa. Curiosamente, aquele desenho que foi feito em 81 foi usado novamente em 84 no Gol GT e depois em todos os outros modelos. Motor movido a álcool, injetor de gasolina. Na Brasília, álcool, carro raro e fraco. Onde vai o injetor? Vai aqui. Onde vai no Fusca? Vai aqui. Mas lembrando que no caso deles o motor está lá atrás. Aqui fizeram exatamente o contrário, né? Curioso isso. Porque no Fusca álcool e na Brasília álcool, o motor está atrás, o injetor de gasolina está na frente. No Gol o motor está na frente. E o tanque de partida frio está atrás. É isso mesmo, pessoal. Colocaram o reservatório de partida frio atrás do carro. E como que fazia para abastecer? Tinha que abrir o porta-mala e abastecer? Não, eles simplesmente pegaram a tampa que já tinha aqui, que é a do tanque normal, e colocaram outra desse lado. Então, por um curto período também, acho que não chegou a um ano, o Gol saiu com uma tampa desse lado e uma tampa do outro. Depois eles acharam melhor colocar o reservatório aqui na frente, onde perdurou por todo o período aí. O reservatório ficava bem aqui, mais próximo do motor. Não sei porque pensaram em colocar lá atrás. São curiosidades, literaturas que envolvem o Gol refrigerado a ar no Brasil. Muito bom. Esse vídeo ficou bem bacana, o pessoal gostou mesmo. E nosso Golzinho Pantera Negra tá aguardando o nosso motor agora. E vamos fazer um motor novo para ele. Inclusive vai ter material a respeito disso, tá? O primeiro episódio já foi até gravado. Pessoal, eu coleciono rádios antigos. E ontem eu liguei esse radinho Sonoros aqui, ó. Um radinho aí, só AM, não tem FM esse rádio. E eu vi ontem que a banda AM ainda vive.
apesar de muitas rádios estarem migrando, a banda AM ainda vive. Eu liguei esse rádio ontem à noite e à noite eles pegam melhor. Eu consegui pegar rádio internacional e eu gravei, tá? Eu gravei e vou mostrar para vocês agora como esse rádio é bom de sintonia. Eu gravei pegando uma rádio do Paraguai, provavelmente, e também mostrando como ele é bom de pegar, porque sai de uma rádio e já entra em outra. Coloca aí. Essa rádio não é do Brasil. É outra rádio paraguaia. Permanente dessas instituições, 4.000 pessoas. Do amor fraterno. A bola com o Rossi. Organize suas fotos no papel. Seja realizado hoje em nome de Jesus. Na manga rosa. Brasil. Obrigada e até a próxima. O zap também é o meu amigo Robson Chiquito instalado. Realmente muito bom esse rádio, é uma pena que ele não é FM, mas AM ele é muito bom de pegar. E por falar em rádio, eu vou vender alguns rádios para capitalizar outros projetos. Eu vou vender alguns rádios automotivos que eu tenho aqui. E então eu fiz um breve vídeo mostrando algumas das opções. Tem rádios e equalizadores, tem 2 equalizadores, né? E, bom, coloca o vídeo aí. É isso aí, pessoal, olha, eu vou dispor então de alguns rádios, né? Vou aproveitar esse espaço aqui no nosso jornalzinho para divulgar, né? Bom, esse daqui é um motorrádio. Lembrando que tudo aqui está funcionando com exceção desse daqui. Esse aqui tem que fazer a manutenção nele. Esse aqui, motorrádio, ó, funcionando, tá? Modelo AES M22, R$180, tá? Equalizador KS500 Truff, marca de antena, ó. Muita gente nem sabe que a Truff fabricou equalizadores. R$400 funcionando. O Tojo eu acho que eu vou ficar com ele, que eu tô com a ideia de colocar na Kombi esse equalizador. Eu até pedi os botõezinhos, não chegou ainda, tá? Esses Boschs aqui, os dois funcionam, tá? Os dois estão funcionando, revisados, em ótimo estado. Eu vou ficar com um para pôr no nosso Fusca 1500 azul diamante, mas quem tiver interesse, eu vou vender um dos dois, né? Então, qualquer um dos dois, R$500, funcionando, revisado, não é rádio quebrado. Esse daqui é um Volkswagen que eu tô pretendendo colocar na Paraty. Tá funcionando também, acende em verde. Volkswagen toca-fitas, tá funcionando. Esse aqui eu acho que eu não vou vender. Esse aqui é um Volkswagen ETR, tá? Saiu na linha Gol, Voyage também. Esse daqui, ó, ele não tá ligando, também não levei para ver o que é. Então esse aqui eu tô vendendo no estado por R$300 também. Enviamos para todo o Brasil. Quem tiver interesse em um desses aparelhos aqui, entre em contato através do e-mail contato@canalpl.com.br. Tá aí, pessoal, o equalizador Tojo GR270, eu a princípio não vou vender, mas se alguém tiver interesse, a gente pode até conversar assim, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato no e-mail contato@canalpl.com.br, né? O Jornal do PL vai ficando por aqui. É um programa especial, 45 anos do lançamento do Volkswagen Gol. Trouxemos também informações, variedades, curiosidades. É o Jornal do PL para você semanalmente. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!